Matéria de capa da quinta-feira do Estado de Minas. Show com verba pública custa quase 1 bilhão. Um relatório do Tribunal de Contas do Estado, matéria assinada pela Larissa e pelo Gabriel Ronan, matéria do nosso núcleo de dados, que foi lá escarafunchar a tabela do TCE para poder entender como é que é essa situação e viu que nos últimos 4 anos, né, de 2020 até 2024, cidades de Minas Gerais, especialmente cidades pequenas de Minas Gerais, gastaram muita grana para poder pagar artistas para poder fazer aqueles shows. Quem conhece o interior sabe, né? Às vezes tem um festival específico da cidade, aquele festival anual, e traz os artistas para poder o pessoal, né, acompanhar, se divertir, ir no show mesmo. Mas é uma quantidade muito grande de dinheiro. A gente trouxe aqui os municípios que mais gastaram, a lista na matéria que você confere no Jornal Estado de Minas. Itabirito, Ituiutaba, Barbacena, Nova Lima, Itabira, Pirapora, Extrema, Buritizeiro, Itatiaiuçu e Ouro Preto. Todas cidades de interior, Ouro Preto, Barbacena um pouco maiores, mas Nova Lima também, mais cidades pequenas. E os artistas que mais receberam dinheiro ao longo desse tempo todo, o Eduardo Costa lidera a lista, seguido por Leonardo, os dois sertanejos já clássicos, né, inclusive muito amigos, Fernando Sorocaba, César Menotti Fabiano, Barões da Pisadinha, Gino e Geno, Amado Batista, Diego e Vitor Hugo, Cleiton Romário e Felipe Araújo. São esses artistas. Vou passar a palavra para a Larissa. A gente tem que lembrar que não tem crime aí, né? Não tem crime. Não tem crime. Um especialista na matéria até fala, né? O que precisa ser analisado, por exemplo, é às vezes se o artista cobra um cachê extrapolando muito o que seria o cachê de mercado só porque é uma prefeitura. Isso é uma análise que tem que ser feita caso a caso, uma análise que o próprio TCE pode se debruçar sobre e tentar trazer. Mas é legal falar sobre esse assunto, né? Até porque vira e mexe essa listinha de artistas aqui gosta de falar mal de Lei Rouanet, gosta de dizer que não precisa de cachê público. A gente já viveu isso, a gente já teve a CPI lá dos sertanejos há alguns anos atrás que falou sobre isso, mas isso volta a acontecer, né, Larissa? É isso mesmo. Eu confesso, assim, que Itabirito foi uma surpresa para mim. Belo Horizonte está lá do meio para o final da lista e Itabirito aí figura em primeiro lugar com mais de 11 milhões investidos nos últimos 4 anos em shows com empenhos da prefeitura, né, do dinheiro público. E aí, como o Bernardo pontuou aqui pra gente, o Eduardo Costa é o artista que mais fez shows em Minas Gerais, recebendo o cachê das prefeituras. Nesse período, né, de 4 anos, ele fez 69 shows aí, passagens pelo nosso estado. E só em 2024, peraí, deixa eu pegar minha colinha. Em 2024, ele fez 28 shows. A gente ainda nem encerrou o ano e já tivemos 28 shows somente em prefeituras, né, recebendo dinheiro público do cantor Eduardo Costa. E aí o Tribunal de Contas chamou a atenção na cidade de Monsenhor Paulo, no sul de Minas. É uma cidade aí com mais ou menos 8 mil habitantes. O cantor cobrou 400 mil pela apresentação. E em Oratórios, né, já na Zona da Mata, uma cidade de 5 mil habitantes, ele faturou 280 mil. É uma diferença no cachê, né? A gente queria entender por que tem essa diferença. E aí, esse é um dos fatores que o tribunal pontuou aí para investigar uma possibilidade de crime mesmo. Porque até então as prefeituras empenharem recursos em shows não é crime. A prefeitura ela pode gastar com show o quanto ela entender, né? Quanto ela bem entender. Esse não é o problema. Por exemplo, se a prefeitura quiser gastar 100 milhões com show e 10 mil com educação, ela pode, não é um crime, desde que seja avaliada a moralidade desse recurso, né? Isso que o tribunal está trazendo, a moralidade desses empenhos, e isso vai virar uma investigação a partir desse levantamento que já foi divulgado. Eu conversei com o pessoal que levantou esses dados, né, lá no TCE, e eles me disseram que a partir dessa divulgação eles vão começar uma nova etapa, que é a investigação de o porquê desses gastos, né, que são tão significativos. Vale lembrar que esse levantamento ele é inédito, ele nunca foi feito aqui em Minas Gerais, e foi feito exatamente esse ano, né, em relação aos últimos 4 anos, justamente porque chamou a atenção. Pela primeira vez foi tão significativo e relevante esses gastos exorbitantes que chamou a atenção do tribunal a ponto deles irem atrás de analisar essa transparência e correr atrás do que são realmente esses gastos.
é importante a gente destacar duas coisas, né? Primeiro que, reafirmando aqui o que a gente já disse, cultura é direito, é importante que as prefeituras invistam em shows, em atração para a população, né? Porque a gente não quer só comida, né? A gente também quer diversão e arte. E também que o investimento em educação, ele não pode ser menor do que na cultura, né? Porque a educação, ela tem mínimos constitucionais de investimento, né? Agora, gente, é bom a gente sempre lembrar, e como bem a Larissa e o Bernardo destacaram, o levantamento não aponta, não está dizendo aqui, inicialmente, que tem nenhum tipo de crime, mas é bom que a gente reavivar a memória aqui para lembrar do esquema que existiu durante muitos anos em todo o Brasil de festas bancadas com recurso público. Né? Isso já foi alvo de operações no Brasil inteiro da Polícia Federal, que existia um esquema muito grande, e uma das coisas que chamava atenção no esquema, nessa época, que foi divulgado, das festas com recursos do Ministério do Turismo, na época era bancado pelo Ministério do Turismo, era essa diferença de cachê. Então, acho que talvez o que chame a atenção aí é essa diferença. Um município muito pequeno, a população do município tem direito à cultura, mas há que se ter ali uma razoabilidade na aplicação e no que é pago, né? Porque não pode faltar para a cultura, mas também não pode faltar para outras áreas. Talvez o que falte aí é o Tribunal de Contas tem, em alguns casos, uma tabela do que pode ser cobrado, referencial de preços na área da saúde. Há uma tabela referencial de preços para os hospitais públicos. Talvez uma tabela para referenciar esse pagamento, porque eles são muito exorbitantes. A matéria detalha aqui essa diferença de cachê. Uma cidade muito maior, com a capacidade de investimento, paga 400 mil, e uma menor paga 280, que é mais do que a metade. Então, eu acho que se aprofundar aqui, talvez saia daí alguma padronização para esse investimento que é importante, né? É por isso que é muito importante o que a Larissa destacou também, que esse levantamento do TCE é um levantamento ainda meramente informativo, mas é preliminar, porque eles ainda vão investigar, se debruçar sobre nesses casos que são mais, né, que chamam mais atenção. E a título de curiosidade, né, o show mais caro que Belo Horizonte, a nossa capital, já pagou foi 330 mil, foi um show dos Barões da Pisadinha no ano passado, que teve, eu acho que foi ali na Praça da Estação, se eu não me engano. Então, assim, Belo Horizonte... O mais caro de Belo Horizonte. O mais caro de Belo Horizonte nos últimos 4 anos. E o mais caro de todos? O mais caro de todos, o show mais caro de todos, assim, o ticket médio do Gustavo Lima é o mais caro. Tá ali acima dos 700 mil. Assim, foi um cálculo que o nosso núcleo de dados fez. Apesar do Eduardo Costa ter recebido mais, o ticket médio mais caro dos shows é o do Gustavo Lima, que tá ali acima dos 700 mil. A matéria traz aqui em destaque, né? São 734 mil, em média, que cobra o Gustavo Lima desde 2020 para fazer shows em cidades mineiras com verbas da prefeitura. A lista segue com Wesley Safadão, Vitor e Léo e Jorge Matheus. Talvez seria bom cotejar, né? Cotejar, perdão, né? Com o que é cobrado na iniciativa privada, né? Tipo, o Gustavo Lima vai fazer um show num Mineirão. Será que tem esse custo todo, é cobrado de onde contrata para fazer esse show, né? É o que o especialista até traz na matéria. Faz essa defesa, Vamos fazer, não tem problema nenhum nesse, como vocês bem destacaram, a galera tem que se divertir, tem que ter, né, não tem um limite, um momento de fuga ali, de um limite ouvir legal, uma música, né? Mas vamos ver se a galera tá cobrando mais caro, como é que é. Até porque esses shows em cidades pequenas, obviamente, exigem, a demanda de estrutura é menor, né? O artista talvez não leve uma equipe tão grande junto com ele. Não sei, isso aí é uma outra discussão. Mas, de novo, né? Já fiz isso dezenas de vezes nesse podcast, mas é porque realmente é interessante. Vai lá ler a matéria, porque tá interessante e dá para montar uma bela playlist, né, Larissa, com essa galera. Com certeza. Lembrando que no nosso site, o Gabriel Ronan, do nosso núcleo de dados, ele fez algumas visualizações digitais que vocês podem clicar, podem interagir. Tá lá na matéria no site, acho que vale a pena conferir.